Eu e a burca. Confesso que este é um assunto que me deixa particularmente incomodado. Primeiro porque sou, sem qualquer dúvida, contra qualquer traje obrigatório por rígidos códigos de vestuário. Segundo, ainda por cima, tal é dever de uma obrigatoriedade religiosa, presumindo algum estatuto de subordinação natural das mulheres. Portanto, à partida, como reação imediata, burca, não. Porém, logo a seguir dou por mim, nos já distantes anos de meninice, a observar, com a naturalidade de quem sempre viu tal e portanto nada tem a contestar, como as mulheres portuguesas, sobretudo nos estratos sociais mais desfavorecidos, viviam embiocadas nos seus lenços, escondendo cabelos, quase ocultando a face, no jeito recolhido de quem vem ao mundo para obedecer. Ou, como todas as mulheres, de todos os estatutos sociais, para entrarem numa igreja eram obrigadas a cobrirem-se com um véu. Acrescento, ainda, a naturalidade com que aceitava o cotidiano das vestes monacais das freiras, semelhando dissimulados hijabes. Aqui o meu pensamento entra em crise. Proibir a burca e permitir o resto? Se sim, como tratar esses restos, que são muitos, mas nos são familiares? Tentemos, num jeito de prós e contras, uma análise racional. A discussão sobre a proibição do uso de burcas e de véus integrais nas sociedades democráticas ocidentais tem vindo a ganhar terreno, dividindo opiniões e revelando as tensões latentes entre liberdade individual, segurança pública e identidade cultural. O tema, mais do que religioso, é um espelho do modo como as democracias lidam com a diferença e com os limites da tolerância. Os defensores da proibição partem frequentemente de uma lógica de proteção do espaço público e da igualdade de género. Argumentam que o rosto é, antes de tudo, o primeiro instrumento de comunicação e reconhecimento social, e que o véu integral, ao ocultá-lo, ergue uma barreira entre o indivíduo e a comunidade. Numa sociedade baseada na transparência e no diálogo, dizem, o anonimato total fragiliza a confiança mútua e compromete a segurança. Além disso, a burca é vista como um símbolo de subjugação feminina, incompatível com os princípios de igualdade e emancipação que os Estados democráticos procuram afirmar. Outros sustentam que a proibição é uma defesa legítima da laicidade do Estado. Nas ruas e instituições públicas, o cidadão deve apresentar-se não como membro de uma comunidade religiosa específica, mas como parte de uma cidadania comum. A neutralidade visual seria, nesse sentido, uma extensão da neutralidade política e espiritual do Estado. Contudo, o reverso deste raciocínio é profundo e merece igual ponderação. Ao proibir um modo de vestir que deriva de uma convicção pessoal ou religiosa, o Estado entra na esfera íntima do indivíduo, onde a liberdade de consciência deveria ser inviolável. O corpo e a aparência são territórios da autonomia pessoal, e um governo que dita o que se pode ou não usar aproxima-se perigosamente do autoritarismo que pretende evitar. Além disso, a proibição atinge quase exclusivamente mulheres muçulmanas, gerando o risco de reforçar a exclusão social e a islamofobia. O resultado pode ser precisamente o contrário do desejado, em vez de promover integração, empurra para a marginalidade quem já vive sob desconfiança. Obrigar uma mulher a retirar o véu pode ser tão violento como forçá-la a usá-lo. Em ambos os casos, é negada a sua capacidade de escolha. A questão, portanto, não é apenas o que o véu simboliza, mas o que a proibição dele revela sobre nós. As democracias ocidentais definem-se pela capacidade de acolher o diferente sem que isso ponha em causa os seus valores fundamentais. A pluralidade é um teste de maturidade. Uma sociedade verdadeiramente livre não teme o rosto coberto, porque confia na força dos seus próprios princípios. É legítimo exigir que o rosto seja visível em circunstâncias específicas, fronteiras, tribunais, identificação oficial, onde o interesse público se sobrepõe à escolha individual. Mas transformar essa exigência em proibição generalizada é um passo excessivo e contraproducente. As leis devem proteger a liberdade, não substituí-la por uma moral estatal. No fundo, o desafio das democracias não é ver todos os rostos descobertos, é aprender a reconhecer a dignidade que existe mesmo por trás do véu. Acabada a exposição lógica, que me deixa com o amargo sabor da dúvida continuada, permite-me uma pequena curiosidade contextual. Quem lançou o grito de alerta para este caso? Em que circunstâncias o fez? É pessoa, grupo ou partido de passado exemplar na defesa de mulheres, minorias, migrantes, etc. Respondendo-me às questões postas distingo, foi o Chega que lançou o grito de alarme, por acaso quando lhe era urgente ocultar o seu espetacular falhanço nas autárquicas e a sua posição constante é contra migrantes, minorias e sobre a ideia que tem sobre o feminino basta reparar como tratam as deputadas dos grupos adversários, com a concordância cúmplice das mulheres que enfeitam a sua bancada. Pronto. Se não fiquei esclarecido percebi, ao menos, que nada nesta gritaria é sério. É só fumaça. Onde é que eu ouvi isto, para distrair papalvos?
A burca e a condição feminina merecem discussão mais aprofundada e, com toda a ajuda que possa ser dada, é assunto a resolver, sobretudo, pelas mulheres dos países onde o rosto velado impera. Deverão ser elas a ter a última palavra. Resolver a questão fora deste quadro dá-me a impressão de ser etnocentrismo. Publicado in Rostos Online.